amigos, fazemos viagens pelo tempo. Vamos a 1830, galera. Esse foi um ano muito importante para o Brasil. Giovanni Battista Líbero Badaró era o seu nome, era um jornalista, ele era médico, ele formou-se na Universidade de Turim e Pávia, na Itália. Ele chegou no Brasil em 1826 e com 28 anos de idade. Logo depois da chegada no Rio de Janeiro, ele se estabelece em São Paulo e ali em São Paulo ele entra na corrente liberal, que pregava a autonomia do Brasil, e o Brasil naquele momento era um país cujo sistema político era governado por uma monarquia, uma monarquia constitucionalista. Em 1829 ele funda então um jornal, e esse jornal se chama justamente Observador Constitucional, que era para fiscalizar realmente que aquela monarquia ficasse dentro dos parâmetros da Constituição. E ali no jornal ele denunciava os desmandos, os excessos cometidos dos governantes da época. Já no primeiro dia de circulação do jornal ele escreveu: "Não devia vegetar no Brasil a planta do despotismo". Então, amigos, a história que nós vamos contar aqui é a história principalmente que acontece no dia 20 de novembro de 1830, que o Líbero Badaró sofre um atentado. E aí nós vamos contar toda essa história com detalhes. Quem foi Líbero Badaró? A primeira informação que gostaríamos de passar a vocês era um retrato de Líbero Badaró, porém restam muito poucas ilustrações dele em vida. Por quê? Porque de 1830 a 1889, Líbero não foi um personagem histórico importante para o regime daquela época, o período monárquico. Ele só vem ser notado a partir do regime republicano, que iniciou em 1889. Então ele aí é restaurado como uma figura histórica. Então, de posse de poucas ilustrações, nossa imaginação passeou pelo centro histórico da cidade de São Paulo, que ele vivia em São Paulo, naquela época, onde morou, onde trabalhou e o que pensou e realizou, e pelos mesmos motivos na atualidade. Verão que foi um personagem de muita personalidade. A casa de Líbero Badaró ficava justamente na atual rua Líbero Badaró, que se chamava em 1830 de Rua São José. Nessa rua Líbero Badaró, na esquina da Rua São João, ergue-se o majestoso edifício Martinelli, que foi considerado em 1930, 100 anos depois da morte de Líbero, um dos edifícios mais altos do mundo de estrutura de concreto armado. Em 1929, o edifício à noite no Rio de Janeiro detinha esse recorde, mas o edifício Martinelli ultrapassou por alguns metros em 1930 o recorde do edifício à noite. Então essa rua tem história. Hoje, 2023, final de 2023, fazem quase 200 anos que aconteceu esse episódio. Mas verão que é um episódio muito interessante, marcante e que mostra realmente uma personalidade ímpar que foi Líbero Badaró. E porque falamos tanto da Rua Líbero Badaró, da Rua São José, do Centro Histórico de São Paulo? Porque ali estava, na Rua Líbero Badaró, a casa em que morre Líbero Badaró. Então, sendo um personagem histórico tão importante para a nossa história, para a história do Brasil, para a história de São Paulo, não há uma placa indicativa que mostre a existência de onde foi a casa de Líbero, já que foi um assunto e um evento tão importante. Devido à morte de Líbero Badaró, na época, houve a queda do imperador Dom Pedro I, por motivos diversos, mas muito importante por causa dessa passagem também. Houve a Noite das Garrafadas no Rio de Janeiro, que foi o término do mandato do rei, do imperador Dom Pedro I. Ele abdica o trono e deixa o governo nas mãos de uma regência, porque seu filho era muito pequeno, e vai para Portugal. A sua popularidade caiu a zero depois desse evento que culminou na morte de Líbero Badaró.
No dia 20 de novembro de 1830, o Badaró sofre um atentado a bala na porta de sua casa. E a primeira pessoa que socorreu foi o estudante de direito Emiliano Fagundes Varela, que era pai do futuro poeta Fagundes Varela. Suas últimas palavras foram: morre um liberal, mas não morre a liberdade. No dia seguinte, ele estava morto. Um alto funcionário do Judiciário Imperial chegou a ser processado como mandante do crime, mas foi absolvido por falta de provas. Segundo os historiadores, a ordem para matar Badaró pode ter partido até do próprio Império. A contribuição de Líbero Badaró para a defesa da liberdade de expressão vai além da tragédia pessoal. O livro de Gaeta faz uma biografia muito completa de Líbero Badaró. E a história desse assassinato foi um caso de intolerância política, uma pistolagem, uma cumplicidade envolvendo autoridades, foro privilegiado do mandante, impunidade dos envolvidos. A vítima, como tantas vezes, era um jornalista. E foi o primeiro jornalista a ser morto no Brasil. Mas esse não foi um crime como qualquer outro. Foi o primeiro desse tipo da história no país. Os restos mortais estão no cemitério da Consolação em São Paulo. Ele era médico italiano, como dissemos antes. Era editor também do jornal Observador Constitucional, ou seja, era um jornalista. Ele faleceu então no dia seguinte, 21 de novembro de 1830, em consequência dos ferimentos causados pelo tiro de pistola, que foi feito a queima-roupa por um imigrante alemão, Henrik Stock. Isso é o que fala a história. Não quer dizer que essa pessoa tenha sido a criminosa, porque foi inocentada, a mando, possivelmente, de um desembargador, que era o ouvidor Cândido Ladislau Japiaçu, também foi inocentado. Às 24 horas transcorridas depois da emboscada armada diante da casa dele, do Líbero, e sua morte, houve o tempo suficiente para que ele deixasse o seu testamento político e fornecesse as informações que permitiriam a polícia prender o autor do disparo. Esse cortejo fúnebre, na época, atraiu muitas pessoas, e a repercussão foi uma repercussão nacional, que daí em diante o imperador Dom Pedro I, onde fosse, não era mais popular, não tinha mais popularidade nenhuma, e culminou assim em poucos meses na derrocada do imperador Dom Pedro I. A história de Líbero Badaró começa com a sua chegada no Rio de Janeiro, e ele conhece pessoas e acaba indo para São Paulo a convite de uma dessas pessoas, que era uma personalidade muito conhecida na época. Ele vai para São Paulo e ali, então, ele consegue um emprego de professor de geometria numa recém-faculdade formada pelo Império. Foi fundada em Recife e em São Paulo. As primeiras faculdades do Brasil, e hoje é a Faculdade de Direito de São Paulo. Então, ele lá tem uma cadeira, que ele foi professor. Então, como havia uma vaga nessa faculdade, que era uma faculdade inicialmente de administração, ela foi criada para que o Império, que recém iniciava, não tinha administradores, era preciso formar pessoas, e aí era uma faculdade com uma gama muito grande de ensino para que formasse as pessoas. Depois ela se tornou faculdade de Direito, mas ela inicialmente precisava de um professor de matemática, e Líbero, tendo vaga de tempo entre as consultas que ele tinha como médico, a população da cidade de São Paulo era em torno de 20 mil pessoas, ele então tinha tempo, horas vagas, para poder ser professor também. E aí a casa dele ficava muito perto da faculdade, que era no Largo de São Francisco, muito próximo da casa dele. Ali então ele dava aula, e como essa proximidade, sua popularidade, ele era um jovem, ele tinha pouco mais de 30 anos, nesse momento.
Então, a popularidade dele, a casa dele virou um prosseguimento da faculdade e a acessibilidade aos estudantes. Então, é assim a vida dele entre a medicina, o jornalismo e o ensino na faculdade. A crise maior no jornal Observador Constitucional, do qual ele era o editor, começa quando ele defende os seus alunos, né, que tinham feito uma festa, tinham contratado banda de música, fogos de artifício. Eles fizeram uma repercussão muito grande, porque o imperador da França tinha caído, né? Havia uma revolução qualquer lá na França em que o imperador foi destituído, e aí eles fizeram um festejo enorme, e lembrando que nós estávamos numa monarquia aqui no Brasil também. Então as autoridades, o ouvidor Japiaçu, o que faz? Processa esses estudantes, e o Líbero Badaró toma as dores e começa a publicar reclamações e falando no jornal, inclusive se expressando com relação às autoridades, no caso do Japiaçu, de um calígulazinho, é a expressão que ele usa. Então, vocês observando lá as matérias dos jornais vão ver que ele era um tenaz publicador, um tenaz jornalista, mostrando a realidade daqueles dias em defesa da Constituição e atrás de qualquer notícia que fosse contrária à liberdade de expressão, etc, etc. Então, ele vai criar, né, as bases para que ocorra esse atentado à sua vida. E segundo o historiador, né, da biografia de Líbero Badaró Gaeta, ele comenta que pessoas já tinham falado de expressões de servidores públicos, né, que eram assim apontados, né, no jornal, né, ou identificados, né, por qualquer ação contrária ao governo. O Líbero Badaró era ameaçado, assim, verbalmente, né? De modo que havia, assim, uma expectativa dos próprios estudantes em querer proteger o seu professor. E uma vez que ele ficava na casa de amigos, eles o acompanhavam na rua à noite para voltar para casa com medo de alguma represália. E nesse dia que ele sofre o atentado, ele estava numa casa de estudantes jogando cartas. E como foi por volta das 10 horas da noite, ele resolve ir para casa. E aí dispensa a companhia dos estudantes, prefere ir a pé, sozinho, e vai então até a sua casa. E ali na porta de casa é abordado por pessoas que estavam esperando por ele na escuridão da noite. No depoimento que Badaró faz ao juiz que, após o atentado, um juiz vai à presença do Líbero Badaró em sua casa, né? E ele declara que não conhece os atacantes, mas pelo sotaque ele percebe que eram alemães. Houve uma época no Brasil que a Imperatriz Leopoldina, ela faz com que uma imigração de cerca de 1.800 alemães, mais ou menos, vêm para o Brasil, né? E por isso a história registra que esse cidadão alemão, né, imigrante alemão, era o que Líbero Badaró suspeitava pelo sotaque, e ele achava que eles eram responsáveis. Não hesitou em apontar como mandante o desembargador ouvidor Japiaçu. E era mais do que uma suspeita, pois até o escrivão da ouvidoria, o Amaro José Vieira, em seu depoimento posterior ao crime, disse tê-lo advertido diversas vezes que escutara de seu chefe afirmações de que pretendia matá-lo. O que o jornalista não sabia era que seu assassinato foi cuidadosamente planejado e sua execução, segundo pesquisa de Argimiro da Silveira, que foi publicada na revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo em 1890, começou numa chácara da freguesia do Brás, quando o tenente Carlos José da Costa, vindo do Rio para matá-lo, foi indicado o alemão Henrique Stock para acompanhá-lo e identificar e executar a vítima. Badaró faleceu em consequência de hemorragia interna às 10 horas no dia 21 de novembro, porque o atentado foi no dia 20, às 10 horas da noite, mais ou menos.
Então, aí, nesse momento, né, que a notícia se espalha, os vamos dizer assim, autores do crime se escondem no quintal do ouvidor. Olha só, no quintal da casa do ouvidor. E aí a coisa pega fogo lá em São Paulo, né? Todo mundo quer praticamente linchar esses camaradas. Então, a polícia vai ter que defender os próprios autores, né, do crime, ou pseudo-autores do crime. Então, naquela noite de 20 de novembro de 1830, 2 indivíduos foram à procura do Dr. Badaró. Vale a pena aqui registrar que o médico Badaró, ele era médico sanitarista e conhecia e sabia como produzir já aquela vacina de cura da varíola. Ele aprendeu lá na Itália e ali ele produz então em sua casa a vacina para debelar a varíola. E lá em São Paulo ele oferece à prefeitura, né, vamos chamar assim a prefeitura na época, esses préstimos graciosamente. E isso está registrado lá no Poder Público de São Paulo. E ele ofertou graciosamente essa vacina para a cidade de São Paulo. Bom, mas continuando, então ele é procurado por 2 indivíduos, né, malfeitores. E ele comenta, o Gaeta, que durante aquele final do dia 20 de novembro, um português vizinho chamado Antônio José da Lima deu abrigo, né, à cozinheira do Dr. Badaró, que foi procurá-lo, né, o nome dela era Antônia, para pedir receosa uma ajuda, porque ela desconfiava que 2 alemães que procuraram o seu patrão naquela final de dia, percebeu atitudes suspeitas neles. E costumavam, né, os companheiros, né, depois das reuniões amigáveis, acompanhar o jornalista quando ele ia para sua casa. Mas naquela noite quis o destino que ele voltasse sozinho, facilitando assim o plano criminoso desses abjetos malfeitores que ficaram esperando em frente de casa. Quando então um tiro de pistola e os gritos da vítima alertaram a vizinhança e as primeiras pessoas acudiram. Já esses sicários tinham desaparecido na escuridão. Segundo registro de pessoas que privavam da amizade e da particularidade com o Badaró, ele estava cercado de amigos, né, após o tiro, né, no leito, sangrando, e ele tentava dizer que a gravidade do ferimento estava tranquilo, mas ele falava: eu sei que vou morrer, não se iludia, não importa, estou tranquilo, vou morrer, eu sei. E fala que morre um liberal, mas não morre a liberdade. E essas palavras que a tradição conserva ainda cheias de vida aos dias de hoje. A rua da casa dele ficou cheia, a rua São José estava lotada de gente. Tal a popularidade de Líbero naquela cidade. E segundo Gaeta, essa multidão imensa que se apinhava na frente da casa conservava um aspecto doloroso, mas imponente. Não houveram vociferações em torno ao leito do moribundo, porém lágrimas, soluços abafados e solenes protestos contra os assassinos que apontavam sem rebuço. Diz Gaeta, dores cruéis, ardente sede, martírio prolongado sofreu o infeliz Badaró, e 24 horas depois do atentado, pelas 10 horas da noite de 21, na idade de 32 anos, inclinou a cabeça e dormiu para sempre o sono dos justos. Para ilustrar esse vídeo, vamos mostrar como foi o atentado, não é? Na porta da casa do jornalista, e como é que se deu esse momento. Foi mais ou menos assim. Segundo os relatos da época, fazia uma linda noite de luar anormal sobre a cidade. Era um sábado. O jornalista estava jogando cartas na casa de um amigo, às 10 horas da noite, decide ir para sua residência, ficava na rua São José, que é a atual Líbero Badaró. Em uma das esquinas para sua residência, 2 vultos o esperavam. Um deles, o alemão Stock, aproxima-se e começa um diálogo com o jornalista. Quer dizer, se supõe que era o alemão Stock.
Doutor, disse Badaró, responde então de maneira gentil. O que há? Era um artigo que eu queria que o doutor publicasse em seu jornal. Tá bom, leve amanhã lá na redação. Parece. O artigo é contra o doutor Japiaçu. Tá bem, leve-o amanhã, na parte da manhã. O segundo vulto chega perto do jornalista Badaró, que quase não o vê, e ouve a seguinte frase: o artigo é este. E acontece o assassinato com um tiro de pistola. O jornalista, ferido no ventre, cai na rua surpreendendo os transeuntes. O povo, revoltado com aquele crime bárbaro, cerca a residência do ouvidor, principal autoridade do vilarejo na época, pedindo as providências. E mais tarde eles são presos no quintal do próprio Japiaçu. Foram muitas as publicações de Líbero Badaró no jornal O Observador Constitucional, e uma delas nós destacamos aqui. Ele disse: um governo que quer o bem dos cidadãos não tem que temer dela, procura-se de ajudá-lo e não de estorvá-lo. Não há senão os loucos que gritem contra o bem, ou talvez aqueles a quem o bem geral não faz conta, porque se não liga com o seu particular. Os privilegiados, ou os que desejam sê-lo, têm medo que estes privilégios pretendidos sejam submetidos ao público intuito. Têm medo que as acumulações apareçam, que a ignorância, a injustiça sejam expostas à luz do dia. Incapazes de resistir à evidência dos argumentos positivos sobre que se apoia a necessidade de imprensa, os amigos das trevas se vestem da capa da moral e do sossego público. Apontam os abusos desta liberdade, a calúnia, a difamação, as provocações diárias, os achincalhos continuados que tornam a vida um suplício. Meu Deus, os abusos? E de que se não abusa neste mundo? Forte raciocínio. E porque se abusa de uma qualquer coisa, já suprima-se. E aonde iríamos com estas supressões? Um mau juiz abusa do seu ministério, suprima-se a magistratura. Um mau sacerdote abusa da religião, suprima-se a religião. Um mau marido abusa do matrimônio, suprima-se o matrimônio. Forte raciocínio. Suprimam-se os abusos, que será melhor. Nada há de mais baixo, de mais vil, de mais criminoso que mereça mais todo o peso do público opróbrio do que aquele que prostitui a sua pena com sátiras indecentes, vitupérios insultantes, expressões vergonhosas que alguns, tendo pejo de proferir em companhias polidas, têm a imprudência de imprimir.